Fala, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial desse canal. Já vem aquele cara chato falar sobre política com você de novo. Tá bom, você já acostumou com isso, então, seja no domingo, não tem problema. Se você gosta, eu tô aqui. Eu também gosto de falar e de comentar com vocês. Olha só, tem um assunto interessante pra caramba que eu quero discutir com vocês. Viralizou mais uma vez. É a segunda, agora é a terceira vez que esse texto viraliza. Primeiro ele viralizou em 2019, depois ele viralizou em 2020, próximo das eleições, e agora ele viralizou de novo. É esse texto aqui, ó. Interessante. Na Dinamarca, toda pessoa que recebe algum tipo de ajuda social está inabilitada para votar. Desta forma, evita-se que a cidadania se transforme em clientelismo político e que votem cativamente. Compartilhe isso se você quiser que seu país consiga o mesmo. Pois é, então se você quer que o país consiga o mesmo, compartilhe aí. Só que tem um pequeno detalhe que nós precisamos falar sobre isso aqui. Isso aqui não é verdade, tá? Então, esta norma não existe na Dinamarca. Até por quê? Porque na Dinamarca é um povo que já tem uma educação tão evoluída que já quase não precisa do clientelismo. Então o povo lá não está interessado em clientelismo porque o povo não precisa muito de ajuda do governo, não. O país é autossuficiente, é um país que está muito evoluído. Mas e se fosse? E por que não é aqui no Brasil? O que é a grande crítica? A esquerda até arrepia quando você fala um texto desse. Por quê? Segundo eles, você está tirando a condição de cidadão do sujeito que não pode votar, você está tirando o sufrágio universal, que é absoluto. Balela. Balela. O sufrágio universal não é absoluto. A própria Constituição prevê situações em que o voto ele vai ser mitigado. Então a própria Constituição fala, em caso de condenação penal transitada em julgado, dentre outros, você perde a característica ali de cidadão. Meu amigo. E aí, eu acho que isso aqui devia sim ser utilizado no Brasil. Porque pensa comigo, é uma opção. Se você é um cidadão que não precisa de nenhum tipo de benefício, você é um cidadão que efetivamente é produtivo para o país, você é o pagador de impostos, você tem o direito de votar. Se você não consegue, não tem condição de estar contribuindo para o seu país crescer, você não é a pessoa mais indicada em dar o voto para que o seu país cresça. Eu penso assim. Então, o problema aqui não é a pessoa, o Sandro é contra as pessoas mais pobres, a pessoa que não tem condição. Não. Eu sou contra que essa pessoa seja utilizada como massa de manobra e como clientelismo para que políticos mal intencionados façam ao seu bel prazer. Então, é aquela velha desculpa, se o candidato da direita ganhar aí, ele vai cortar o seu Bolsa Família. Mentira. Se o candidato da esquerda ganhar, vai ter 13º no Bolsa Família. Não teve, é mentira. Então, esses benefícios sociais são utilizados como massa de manobra. Então, eu sou totalmente favorável que se você recebe dinheiro público por qualquer benefício social, tá? Social, você realmente não deveria poder votar, tá? Não poderia votar. Eu penso assim. E aí você deixa no seu comentário. Você concorda ou discorda? Se discorda, o porquê? Vamos falar de uma virada de chave aqui, de uma virada de jogo? Vamos usar essa matéria do jornal Metrópolis aqui. O PL querendo dar aqui a reviravolta na história, né? Matéria do Metrópolis. Quem escreveu é o Paulo Capelli. Lembrando vocês que eu sempre cito a fonte de todas as matérias que eu trago aqui para vocês. Eu trago com a fonte, eu cito a fonte. O PL de Bolsonaro usa a decisão de Moraes para pedir cassação do André Janones. Como assim? Na representação protocolada pelo PL na mesa diretora da Câmara contra André Janones, o partido de Jair Bolsonaro usa uma decisão do próprio ministro Alexandre de Moraes para basear o pedido de cassação do deputado. Trata-se de um acórdão do Tribunal Superior Eleitoral,
que teve a relatoria do magistrado atual, presidente da corte, em 2021. O caso envolveu a ex-vereadora Maria Helena Pereira Fontes, que era do PSL, do extinto PSL, do partido Bolsonaro, lembra? Ao determinar a inelegibilidade de Fontes por 8 anos, Alexandre de Moraes justificou que rachadinha é uma clara e ostensiva modalidade de corrupção. O que o Alexandre de Moraes decidiu, nesse caso, contra a vereadora Maria Helena, de direita, aliada ao Bolsonaro, para caçar o mandato dela? Ele falou o seguinte, olha, a rachadinha é uma espécie de corrupção, sim. Embora não há previsão legal do crime de rachadinha. Esse entra no peculato, entre outros. Mas não tem uma previsão legal. E aí é o primeiro ponto. Eu acho que os parlamentares deveriam fazer o crime, mudar o Código Penal e criar a figura específica do crime de rachadinha. O que é o crime de rachadinha? O que configura a rachadinha? Configura no uso do dinheiro público, mesmo que após o pagamento lícito, para interferir em questões do uso do gabinete. Tá? Então vamos lá. O que quer dizer? O que foi a decisão do Alexandre de Moraes? Segundo ele, esse uso, esse pedido de vaquinha, esse tipo de coisa, não é só uma organização dos recursos do gabinete. É desviar o dinheiro que deveria ir para alguém que presta o serviço com qualidade, alguém qualificado para retornar a uma entidade A ou B ou para outros intuitos que não seja o lícito ali, que seja o objetivo da lei. Então, cria a figura da rachadinha, mas enquanto não cria, há o peculato. E aí, a decisão do Alexandre de Moraes foi nítida. Olha, a rachadinha caracteriza assim. E aí o PL entrou com essa ação e falou, olha, vocês não vão obedecer o Alexandre de Moraes? Foi o próprio Alexandre de Moraes que falou, vocês não vão obedecê-lo? Tem que obedecer. Pois é. Então, há uma grande chance dessa ação reverter na cassação do André Janones, a não ser que eles falam que não tenham prova ou alguma coisa desse sentido, né? Mas há uma grande possibilidade. Quero falar com vocês de uma treta pesada que está rolando entre o Rubinho Nunes. Para quem não conhece, o Rubinho Nunes é vereador do município de São Paulo. E essa treta do Rubinho Nunes é com o padre Júlio Lancelotti, tá? O padre Júlio Lancelotti, ele é conhecido por ajudar as pessoas moradoras de rua, tá? Então ele vai, dá comida, dá incentivos para os moradores de rua ali. E aí, o Rubinho Nunes é um crítico ferrenho, mas ferrenho, do padre Júlio Lancelotti. E aí, o que o Rubinho fez? Conforme a matéria do Estado de Minas, crítico a Júlio Lancelotti, vereador convoca o padre para esclarecer o trabalho na Cracolândia. Crítico do pároco, Rubinho Nunes quer que religioso explique a atuação no centro de São Paulo. O que é o argumento do Rubinho Nunes? Tá? O que o Rubinho Nunes fala? Olha, a atuação do padre, que fica pagando de bom samaritano, ela se dá no sentido de incentivar que mais pessoas vão para as ruas. Ou seja, enquanto há um movimento anticíclico de que você não dê esmola, um movimento de que você não incentive essas pessoas morarem nas ruas, o que o padre faz é exclusivamente o contrário. É incentivar que elas morem na rua. Por quê? Porque vai levar comida, vai levar agasalho. Ou seja, essas pessoas vão ver ali um ambiente propício para que elas possam estar ali, para que elas possam estar morando na rua. E aí, em vez de dar um tratamento adequado a essas pessoas, em vez de pregar pelo tratamento compulsório ali, porque essas pessoas são doentes, essas pessoas são pessoas viciadas, são pessoas que já não têm mais do discernimento. E aí o Rubinho Nunes convocou ele e falou, não, eu quero que você venha aqui e preste esclarecimento. E aí? A esquerda ficou empolvorosa. A esquerda ficou revoltada. Tudo quanto é jornal de esquerda, do menor ao maior, está revoltado com o Rubinho Nunes. Como que você pode convocar a vossa santidade? Primeiro ponto, não existem pessoas acima de qualquer questionamento, tá? Não existe essa santidade, não existe nada disso. Então, se
está atuando numa atuação ali pública, né? Ou seja, está fazendo uma atuação que mantém ali vamos dizer assim, um reflexo em pessoas da Cracolândia, e essas pessoas da Cracolândia refletem no resto da cidade todinha, se está ali, tem que prestar esclarecimento, sim. Apoio em número, gênero e grau o Rubinho Nunes. Apoio totalmente o Rubinho Nunes. Tem que prestar esclarecimento. Se o padre Júlio Lancelotti não comparecer, já vira sanção, porque ele pode ser conduzido coercitivamente, porque foi um convite que o Rubinho Nunes fez. E aí, a esquerda juntou em peso para criticar ele. Olha só, o nível de críticas da esquerda é esse aqui, ó, totalmente, né? Sabe, já viu, eles vão lá no fundo do esgoto para buscar coisas, né? Ex-MBL. Então já começou criticando o cara, que o cara era do MBL. Vereador que persegue Padre Júlio. Agora ele está perseguindo o Padre Júlio. Deu calote em banco e é citado em armação contra o pároco. Vamos lá. O cara teve uma ação judicial contra o banco no valor de 15 mil e perdeu. Ah, então o cara é um canalha. É um monstro. É alguém que, sabe, não tem qualquer credibilidade para questionar a vossa santidade se aquilo que ele está fazendo faz bem ou mal para a cidade. Ah, tá de brincadeira, né? O pessoal da esquerda aí precisa abrir a mente um pouco. Ninguém está acima de questionamento quando afeta o poder público, quando afeta a coletividade. Olha, aquilo que a gente vê lá na Cracolândia, o que a gente vê nas ruas, as pessoas pedindo para comprar droga, aquilo é deplorável, é vergonhoso. E aquilo é uma situação de que aquelas pessoas precisam de ajuda, e não de, sabe, de falsas ajudas. Me desculpe, mas isso aí é uma bendita de uma falsa ajuda. Programa público que dá alimentação, que dá estrutura, que dá um local, uma moradia para essas pessoas, isso sim. Tratamento para que essas pessoas se livrem do vício, isso sim. Agora me fala se eles querem fazer isso. Ah, não quer não. O poder público não está nem aí para isso. Então, vamos largar de hipocrisia, vamos largar de canalice e vamos começar a resolver o problema. Eu sou totalmente a favor da internação compulsória para pessoas que não têm condição, de forma alguma, de discernir o quão grave é uma pessoa que está morando na rua. É isso. Entendeu? Então, essas pessoas precisam de tratamento, sim. É um usuário, é viciado, tá ali à mercê de traficantes que abusam das meninas em troca de droga, que abusam, que roubam, que incentivam os roubos. Ah, tem que parar, tá? Então, parabéns ao Rubinho Nunes aí. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Vejo vocês no próximo editorial. Grande abraço.